Era para ser o início da ofensiva que acabaria com tudo. Putin preparou o terreno para controlar o Donbass, mas não ocorreu como ele esperava. Russos entram em pânico e fogem antes que a Ucrânia os alcance. Milhares não sobreviveram, pois a Rússia teve o dia mais mortal do ano. Isso assombraria Putin para sempre, se ele tivesse alma. A ofensiva de primavera foi péssima para a Rússia, devido à Ucrânia. Na última semana, houve um aumento massivo nas perdas russas. Não por acaso, é também a semana em que a Rússia parece iniciar a grande ofensiva de primavera e verão, que ajudaria as forças de Putin a tomar o cinturão fortificado de Donetsk. Esse trecho de cidades é essencial para a Rússia conquistar Donetsk. No norte ficam Sloviansk e Kramatorsk, que o Instituto para o Estudo da Guerra, ou ISW, diz servirem como dois grandes centros logísticos para as forças ucranianas que lutam em Donetsk. Ao sul estão Konstantinivka, Druskivka e Oleksevo. Druskivka. Essas cidades formam uma forte linha de fortificações que a Ucrânia constrói há mais de uma década. Putin precisa tomar essas cidades se quiser tomar Donetsk. A primavera de 2026 deve ser o ponto de partida. Um grande aumento nos confrontos ao longo dessas linhas foi relatado pelo comandante-chefe militar ucraniano, Alexander Siersky, que usou o Telegram para explicar o que aconteceu durante os 4 dias a partir de 17 de março. Nos 4 dias desta semana, de 17 a 20 de março de 2026, a intensidade das ações ofensivas do inimigo aumentou, disse Siersky, acrescentando que o inimigo tentou romper as defesas de nossas tropas em várias direções estratégicas simultaneamente. Batalhas intensas ocorreram ao longo de toda a linha de contato. No total, o inimigo realizou 619 ações de assalto nesses 4 dias. Com 619 ações de assalto em 4 dias, o que dá mais de 150 por dia, você esperaria que a Rússia tivesse feito alguns avanços significativos. Não fez. A Rússia não conseguiu alcançar a maioria, se não todos, dos objetivos operacionais que Putin estabeleceu para seus soldados. E para piorar para a Rússia, tudo o que ocorreu com as forças de Putin foi algo que o presidente russo não antecipou. Putin queria um começo glorioso para a ofensiva de primavera. O que ele teve foi o dia mais mortal para a Rússia na guerra da Ucrânia em 2026, talvez até a semana mais letal do ano para o país. Mas vamos falar disso já. O dia que realmente doeu para Putin foi 17 de março, o que parece ter sido o lançamento oficial da ofensiva de primavera. Nesse dia, o Telegraph relata que a Ucrânia matou ou feriu 1.710 soldados das forças russas. A Rússia perdeu muitos equipamentos, incluindo 29 sistemas de artilharia e 230 veículos e tanques de combustível destruídos. O Telegraph explica que um avanço em direção a Zaporíjia também foi contido. As forças de sistemas não tripulados da Ucrânia tiveram um dia excepcional, matando ou ferindo 900 soldados com drones. Esses números se tornam ainda mais impressionantes quando você percebe que eles estão próximos do dobro da média diária de baixas que temos visto na Ucrânia nas últimas semanas. Como observa o Independente, a Rússia estava perdendo uma média de 700 a 900 soldados por dia até 17 de março. Depois, esse número disparou para mais de 1.700. Isso, mais do que qualquer outra coisa, é um indicativo de que a ofensiva de primavera da Rússia começou. Não são táticas ou estratégias novas que nos dão pistas. O fato de que mais soldados russos estão sendo enviados para moedor de carne nos mostra que Putin está colocando em prática a única ideia que ele tem para avançar: mandar mais bucha de canhão e você terá mais mortes. Uma ofensiva bem-sucedida não ocorre assim. Talvez Putin se console pensando que foi só um dia. Sem dúvida, foi um dia horrível para a Rússia. Quase todo soldado enviado pela Rússia contra a Ucrânia retornou ferido ou morto. Mas isso seria o pior para a Rússia. E o sacrifício dos peões de Putin prepararia o terreno para o avanço que o país precisa para iniciar sua ofensiva de primavera. Isso também não ocorreu. Como Siersky disse, a Rússia falhou em atingir a maioria, ou todos seus objetivos operacionais, na primeira semana da ofensiva de primavera. O número de mortos continuou aumentando. Entre 17 e 19 de março, Siersky revela que a Rússia perdeu impressionantes 4.840 soldados que foram mortos, feridos ou de outra forma neutralizados. Quase 5.000 soldados de Putin viraram baixas em apenas 3 dias. Isso representa uma média de mais de 1.600 soldados perdidos por dia. 17 de março pode ter sido o dia mais mortal do ano para a Rússia, mas 18 e 19 de março não ficaram muito atrás.
Siersky acrescenta que a Rússia perdeu um total de 8.710 soldados em apenas uma semana contra a Ucrânia, além de enormes quantidades de equipamentos e armas militares. Para a Rússia, o lento fim do inverno na Ucrânia deveria ser uma oportunidade. Mas tudo o que isso realmente proporcionou aos soldados de Putin foi ainda mais morte em uma escala que eles não viam em 2026. O consolo de Putin é que as perdas russas se estabilizaram após o pesadelo de 3 dias. De acordo com a TVP World, a Rússia está agora perdendo cerca de 1.000 soldados por dia. Com suas perdas nas 24 horas anteriores ao dia 22 de março, somando 940 militares, 3 sistemas de defesa aérea, 3 tanques e o helicóptero militar, que é o segundo helicóptero que a Rússia perdeu entre os dias 21 e 22 de março. Agora são só 1.000 por dia, Putin. Se a Rússia seguir assim, perderá o equivalente ao efetivo da maioria dos exércitos modernos em um ano. De novo, pelo terceiro ano consecutivo. Brincadeiras à parte, essas grandes perdas russas não surgiram do nada. A Ucrânia se preparou muito para a ofensiva da primavera e está destruindo as forças russas mais rápido do que Putin esperava. Vamos explicar como a Ucrânia está conseguindo isso em minutos. Antes disso, vale a pena dar uma olhada mais de perto na ofensiva de primavera da Rússia e no que Putin espera alcançar ao sacrificar ainda mais de seus soldados para o moedor de carne da guerra na Ucrânia. Já falamos sobre o avanço de Putin rumo ao cinturão de fortalezas de Donetsk, principal objetivo operacional da Rússia. A seção do Donbass, cuja última parte é Donetsk, é a principal exigência de Putin nas negociações de paz com a Ucrânia. O líder russo quer esse território para tentar criar uma narrativa de sucesso, já que a operação militar especial, que deveria colapsar a Ucrânia em dias, está longe disso. Porém, a Rússia também planeja avançar mais ao sul da Ucrânia e se preparava para isso no fim de 2025. Por isso, a Rússia tentou avançar na frente de Zaporizhia no dia em que bateu o recorde de perdas, em 17 de março. A Rússia ainda precisa avançar além da frente de Pokrovsk. Apesar de controlarem a maior parte de Pokrovsk, as forças de Putin estagnaram em direção à vila de Roshina e o domínio sobre assentamentos próximos é instável. Sem conseguir avançar pelo eixo de Pokrovsk, o avanço em direção ao cinturão de fortalezas carece da força que Putin precisa para que qualquer progresso real seja alcançado. Assim surgem situações como as de 17 de março e dias seguintes. A Rússia não preparou o terreno para que o exército conquiste o que Putin deseja na ofensiva da primavera e verão. E um grande motivo para isso é que a Ucrânia encontrou respostas para cada movimento que a Rússia fez. Quais são essas respostas? Vamos analisar mais a fundo o que a Ucrânia fez, incluindo a ação massiva que tomou no início do ano e que arruinou todos os planos de Putin em um instante. Mas antes de irmos mais a fundo, este é um lembrete rápido de que você está assistindo ao The Military Show. Se ainda não se inscreveu, agora é o momento perfeito para clicar no botão e nunca perder nenhum dos nossos vídeos. A Ucrânia adotou 3 estratégias principais na defesa contra a ofensiva russa na primavera, causando grandes perdas às forças de Putin, além de um fator decisivo que mudou os planos de Putin. Antes de focarmos no principal, vamos dar uma olhada nos 3 fatores que contribuíram para as perdas. O próprio Siersky afirmou, segundo o Kiev Post, que a intensidade dos ataques russos fez a Ucrânia adotar novas estratégias assimétricas no campo de batalha. Siersky não entra em muitos detalhes sobre quais são essas táticas, dizendo apenas que as tropas ucranianas estão ativamente interceptando a iniciativa e continuam a recuperar posições. Com base nisso, podemos supor que o comandante-chefe da Ucrânia se refere às táticas recentes de busca e destruição, usadas para eliminar infiltrados russos que tentam criar defesas no território ucraniano. Vimos essa estratégia ganhar destaque quando a Ucrânia desmentiu as alegações de Putin de que a Rússia havia ocupado a cidade de Kupiansk no final de 2025 e no início de 2026. A Ucrânia rebateu essa alegação, ressaltando sua falsidade e usando unidades de busca e destruição. Essas pequenas unidades foram projetadas especificamente para combater a estratégia de infiltração russa, que envolve infiltrar um pequeno grupo de soldados em uma posição ucraniana e fazê-los se esconder enquanto aguardam reforços. A tática funcionou por um tempo, gerando confusão para a Ucrânia atrás das linhas de combate. A Ucrânia tem respondido à altura com seus esquadrões de busca e destruição. Ela enfrenta pequenas unidades russas com seus próprios esquadrões, atuando com operadores de drones para localizar infiltrados. Após serem encontrados, esses infiltrados são isolados e eliminados, fazendo o controle russo sobre o território ucraniano desmoronar.
Esses grupos de busca e destruição teriam desempenhado um papel importante na principal ação que a Ucrânia realizou para destruir a ofensiva de primavera, antes mesmo que ela começasse. Fique até o fim do vídeo para saber mais. A Ucrânia encontrou uma estratégia vencedora com suas unidades de busca e destruição, mas elas não foram a única arma usada para causar as grandes perdas russas desde 17 de março. A estratégia de ataques em profundidade da Ucrânia também desempenhou um papel fundamental, já que o país intensificou seus ataques contra a Rússia, tanto no próprio território russo, quanto nos territórios ocupados ao longo de 2026. Vimos um exemplo perfeito dessa intensificação na prática no dia 9 de março, quando a Ucrânia lançou um recorde de 754 drones contra posições russas em um único dia. Militani relata que o Ministério da Defesa da Rússia afirma ter destruído 621 desses drones. Mas isso ainda indica que mais de 100 atingiram alvos em regiões que vão da Crimeia ocupada e dos oblasts fronteiriços de Briansk e Belgorod até o interior da Rússia, perto de Moscou. Esses números parecem refletir a escala dos ataques de drones russos às cidades e infraestrutura da Ucrânia. Isso ocorre porque refletem a escala. A Ucrânia ampliou o uso de drones de longo alcance e agora iguala a Rússia em ataques em profundidade. A Forbes destaca que os ataques de longo alcance da Ucrânia vão mais fundo do que nunca. O híbrido de míssil e drone Flamingo permite que a Ucrânia lance grande poder de fogo contra alvos dentro da Rússia. Como fez em 20 de fevereiro, quando a Ucrânia enviou o Flamingo na direção de uma fábrica de mísseis russa em Vokinsk, que fica a 1.400 quilômetros, ou quase 870 milhas da fronteira da Ucrânia com a Rússia. Qual a relação entre isso e a fracassada ofensiva de primavera da Rússia e suas grandes perdas? Tudo se resume ao objetivo da campanha de ataques em profundidade da Ucrânia. Cada ataque ucraniano contra a Rússia e áreas ocupadas visa apenas enfraquecer a máquina de guerra russa. No caso de Vokinsk, destruir uma fábrica de mísseis retira da Rússia os projéteis usados contra a Ucrânia. Isso, por sua vez, significa que a Rússia não pode atacar tantos alvos no interior da Ucrânia, o que também permite que a Ucrânia concentre mais seus esforços em combater os ataques da Rússia na linha de frente. Isso ocorre repetidamente com a estratégia de ataques em profundidade. Quando a Ucrânia destrói defesas aéreas nos territórios ocupados, abre espaço para atacar centros de comando e controle, concentrações de tropas e nós logísticos, enfraquecendo a Rússia na linha de frente e tornando suas tropas vulneráveis ao tentar atacar. A Ucrânia está corroendo a Rússia por dentro. Agora estamos vendo o impacto disso na ofensiva de primavera de Putin. Falando ainda sobre drones, chegamos ao terceiro ponto que mencionamos antes, que é o fato de a Ucrânia ter liberado hordas de drones FPV por todo o seu território, criando assim enormes zonas letais pelas quais as forças de assalto da Rússia precisam atravessar. Anteriormente dissemos que 900 das mais de 1.700 baixas que a Rússia sofreu em 17 de março foram resultado de ataques das forças de sistemas não tripulados da Ucrânia. A implantação em massa de drones FPV explica esse número tão alto. A Ucrânia pode produzir até 10 milhões de drones por ano, desde pelo menos o verão de 2025. Apesar de ainda não alcançar esses números por falta de investimento, já fica claro que a produção de drones FPV é tão massiva que os drones mortais da Ucrânia se tornaram a principal arma temida pelas forças russas ao tentar avançar. A Ucrânia agora tem tantos drones FPV que seu suprimento de drones está superando o número de operadores em suas forças armadas. Esse não é um problema, pois a Ucrânia mostrou habilidade em treinar operadores. O suprimento de drones está disponível e a Rússia sentirá mais impacto, causando problemas aos soldados na primavera e verão, com mais operadores treinados. Os drones FPV da Ucrânia também estão conseguindo alguns abates de grande impacto, indo além de simplesmente eliminar soldados individuais. No dia 20 de março, a Euromaidan Press informou que foi um drone FPV que derrubou um dos helicópteros Ko-52 da Rússia. Após o ataque ao helicóptero, a Ucrânia enviou mais drones FPV contra a tripulação, eliminando-os. É isso que as forças de Putin enfrentam em toda a frente. Dezenas de milhares de drones FPV e de reconhecimento sobrevoam constantemente todas as regiões onde a Rússia quer avançar. Assim que um soldado ou equipamento é avistado, os drones descem e destroem. Combinando esses drones FPV com drones de ataque de médio alcance que tornam possíveis ataques contra a retaguarda russa imediata, a Ucrânia criou zonas de morte que se estendem por quase 160 quilômetros. Não é de se admirar que soldados russos sejam dizimados atravessando tanto território cheio de drones só para alcançar posições de ataque. Finalmente chegamos ao grande ponto que mencionamos antes. Este é o único fator
talvez acima de qualquer outro, que fez algo tão impensável para a Rússia, que acabou paralisando a ofensiva da primavera a tal ponto que começamos a ver as perdas que vemos agora. E esse fator é simples: a contraofensiva da Ucrânia no sul. Desde o início de fevereiro, a Ucrânia avançou rapidamente pelas posições russas no sul e sudeste do seu território, destruindo grupos de infiltração à medida que avançava, utilizando as táticas de busca e destruição que discutimos anteriormente. Até 3 de março, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmava que suas forças haviam recuperado 460 km², ou cerca de 177 milhas quadradas da Rússia. Esta é a maior contraofensiva que a Ucrânia lançou desde 2023, e isso só foi possível, em parte, porque as forças russas foram privadas do acesso a terminais ilícitos de Starlink, que lhes permitiam se comunicar nas linhas de frente. Esta contraofensiva é relevante diante da fracassada ofensiva de primavera da Rússia por 2 motivos. Putin queria criar uma zona de amortecimento no sul, na região de Dnipropetrovsk. Essa zona de amortecimento permitiria à Rússia impedir a Ucrânia de enviar tropas por esse acesso para apoiar seus soldados em Zaporizhia e Donetsk, facilitando ataques russos mais fortes nessas regiões. Esse plano está encerrado por enquanto. A Ucrânia tem a suposta zona de amortecimento, o que significa que também pode fornecer apoio de tropas e logística para outras regiões da Ucrânia que precisem disso. O avanço russo em direção a Zaporizhia foi prejudicado pela destruição da zona de amortecimento, pois a Ucrânia dificultou os planos russos e colocou a Rússia em situação difícil, levantando outra questão mencionada anteriormente. A Rússia está sendo forçada a se enfraquecer para reagir à contraofensiva ucraniana. Reservas destinadas a Donetsk e Zaporizhia agora precisam ir mais ao sul. O ISW informou em 19 de março que a contraofensiva deixou a Rússia praticamente presa, sem capacidade de lançar uma ofensiva total sobre Zaporizhia, restando apenas tentar capturar Orokiv, no oeste de Zaporizhia. Não tem as reservas necessárias porque a contraofensiva da Ucrânia as consome. Ao invés de permitir uma zona de amortecimento, a Ucrânia iniciou uma contraofensiva em 2 frentes, isolando as forças russas que Putin considerava seguras e frustrando seus planos para a ofensiva da primavera. Por isso vemos tantos soldados russos eliminados agora. A base para a ofensiva que a Rússia preparou no final de 2025 desmoronou sob seus pés. E com a perda do Starlink, os comandantes russos entraram em pânico. Só resta a eles ordenar ataques à Ucrânia com forças enfraquecidas. Qualquer outra atitude contrariaria as ordens de Putin de avançar a todo custo, e os comandantes russos não vão dizer não ao Kremlin. Então temos o que vimos na última semana. Um número recorde de baixas em 2026, no dia 17 de março, uma semana em que a Rússia perdeu mais de 8.000 soldados, ao lançar uma ofensiva de primavera que não avançou em nada. Isso prepara o terreno para o que virá nos próximos meses. A ofensiva russa de 2026 será ainda menos bem-sucedida que a de verão de 2025, que quase não atingiu seus objetivos operacionais. O Kremlin foi avisado que tudo isso estava por vir. Sinais de alerta estavam soando enquanto alguns dos principais blogueiros militares da Rússia viam como as zonas mortais infestadas de drones da Ucrânia e a inovação em interizões e a cavo remodelaram o campo de batalha. Putin foi avisado, mas não ouviu. E agora, talvez estejamos vendo o início de um avanço semelhante ao que a Ucrânia conseguiu em 2022. Para saber mais, confira nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no canal The Military Show para mais análise sobre os últimos acontecimentos da guerra na Ucrânia. E obrigado por assistir.